Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para poder terminar o tema da Trindade. Hoje a parte 4, que seria a autoavaliação, e eu vou fazer com vocês um roteiro comentado do material que foi norteador deste tema, para que nas próximas aulas vocês possam então fazer a autoavaliação por si mesmos. Hoje, dia 6 de maio, 8h20 da noite, começo, como sempre, agradecendo a Deus, agradecendo aos nossos guias, mentores, que nos inspiram, nos protegem, nos ajudam para que o melhor conteúdo que a gente possa fornecer possa ser, de fato, transmitido a vocês neste momento. Muito bem. Rascunho. Trindade e noções básicas. Pessoal, nesse rascunho aqui, eu vou disponibilizar para vocês na descrição deste vídeo. Ele vai ter um link de acesso, tá? Então, o material pertence ao Instituto Casanima e não pode ser cedido sem permissão. Apesar de eu tornar disponível, eu queria esclarecer através dessa frase que não é um material de estudo. Ele é um material que foi construído para poder nortear essas aulas referentes à Trindade. E vocês vão ver, olha aqui, ó, o sumário, apesar de ter bastante tópicos, não. Ele possui bastante tópicos, então é um material relativamente denso, né? Para quem está entrando no conteúdo pela primeira vez. E eu gostaria de enfatizar que tudo que tiver aspas aqui, ele foi retirado na íntegra do livro de Urântia. Então, de novo, é só como um norteador, né? No caso, para quem está dando a aula, ou no caso, para vocês que vão ter o acesso para poder pensar sobre o assunto. E começando então, antes da gente entrar aqui no objetivo, né? Começo aqui com vocês, recapitulando talvez a ideia mais importante deste módulo de expansão da consciência, que eu acho que já ficou claro, mas em todo caso vale relembrar. O objetivo que a gente está trabalhando aqui é para alcançar, né, ele vai ao encontro das pessoas que estão buscando, do fundo do seu coração, que estão buscando com toda a sua alma a fazer o caminho de volta para casa, né, buscando pelo caminho da iluminação. Também pode ser dito como o caminho da autotranscendência, em que no dia a dia eu vou me trabalhando, eu vou me observando, eu vou vencendo todas as minhas sombras psicológicas para poder cada vez mais expressar Deus, para poder cada vez mais me iluminar, estar por cada vez mais tempo. Então, esse caminho, né, essa jornada de volta para casa, que é conhecida também pelo caminho da redenção, dentre outros nomes, acredito que as pessoas que estão buscando por isso, mas buscando com o fundo do coração, porque uma coisa é eu querer desenvolver essa jornada para alcançar o resultado da iluminação. Outra coisa é eu estar disposto a pagar o preço da transformação interior, pagar o preço do autoconhecimento, pagar o preço da autotranscendência. Tem aquela música que eu acho que vocês todos conhecem, que chama Me Curar de Mim. Música que vai falando da pessoa que vai se descobrindo, que vai se enxergando com os seus aspectos sombras, né, os seus defeitos, um pouco das suas virtudes, mas vai se reconhecendo através das suas imperfeições. E a música vai contando tanto que, em determinado momento, isso dói. Dói olhar para mim mesmo e me ver como um egoísta, dói olhar
para mim mesmo e me ver como uma pessoa talvez politicamente incorreta em alguns momentos, dói olhar para mim mesmo e assumir essas imperfeições que eu carrego e até então eu fazia vista grossa. Quando a gente escolhe esse caminho, a gente escolhe olhar para tudo isso, a gente escolhe parar de fazer vista grossa. Então, é disso que se trata, né? Através de uma analogia, eu retrato aqui para vocês que ele pode ser como uma cebola, que nós vamos retirando, né? Retirando casca a casca, retirando filamento a filamento, até chegar no centro dela. Então, o caminho da autotranscendência, ele pode ser assim, de uma maneira suave, macia, na qual eu vou me descascando, eu vou me despindo das minhas personas, eu vou me despindo das minhas sombras psicológicas, né, associadas a tudo que eu reprimo, eu vou me despindo de tudo isso e vou me iluminando, vou me reconectando cada vez mais com a minha essência divina. Ou a gente pode trabalhar de uma maneira oposta a tudo isso, porque é uma questão de escolha. Ir de maneira suave, atacando mais fácil por vez, e depois que tirar a primeira camada, observar o que tem na segunda camada e trabalhá-la, e assim por diante. Ou eu posso, como eu vou trazer aqui para vocês, refletir profundamente e querer conhecer profundamente o meu íntimo relacionado à minha espiritualidade. Por quê? Estou dizendo isso porque nas aulas que vêm, vocês terão a clareza, pelo menos eu vou tentar passar essa ideia com clareza, de que a nossa estrutura, ela é um bloco que é compreendido de várias facetas, um bloco que é compreendido de vários subníveis ou subblocos. Então, o nosso todo, as camadas que envolvem o nosso todo, a gente hoje, na verdade, né, nessa sociedade atual, o conhecimento que se tem, pelo menos o conhecimento que me chegou até hoje, nós temos uma parte espiritual. Essa parte espiritual no que se trata a nossa visão de mundo sobre a vida, o nosso sentimento de fundo, né, sobre a vida, sobre a evolução da vida. Nós temos toda uma outra estrutura que é voltada à nossa parte mental, que está compreendida dos nossos padrões de pensamento, das nossas crenças, das nossas linhas de raciocínio. Nós temos uma outra estrutura que está associada com as nossas emoções e diz respeito muito daquilo que a gente guardou, daquilo que a gente reprimiu, quando a gente fala de manifestação, né, dos resultados na nossa vida. E temos a nossa parte biológica, né? E tudo isso aí envolvido pela uma malha, uma incrível e complexa malha de energia. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando, então, do caminho do retorno para casa, do caminho da autotranscendência, e eu falei que a gente poderia fazer o oposto ao que eu estava dizendo, se a gente pegar e ir direto para a parte espiritual, porque eu trouxe dentro da hierarquia, né? É a parte mais ampla e as outras que estão contidas. Na aula que a gente falar disso aí vai ficar mais claro. Então, se eu atacar direto o bloco como um todo, a parte mais profunda de tudo isso aí, muito provavelmente eu já desconstruo todas as outras estruturas que foram erguidas após essa primeira malha distorcida. É como um castelo de cartas. Eu posso ir retirando, né, camada a camada de cima para baixo no meu castelo de cartas, certo? Tira a primeira camada igual da cebola, a segunda camada, o segundo piso,
terceiro, e assim vai indo até chegar na minha base. Ou eu posso mexer na base e despencar todo o resto, ou pelo menos parte do resto. Então, quando a gente escolhe olhar com carinho, com atenção, com profundidade para essa parte espiritual, já se abre uma tremenda oportunidade de transformação, uma tremenda, um tremendo potencial transformador, reestruturando, né, aquilo que precisa ser reestruturado. Então vamos lá, dando sequência. Fiz uma introduçãozinha para vocês. Ó, o objetivo, assim como já foi esclarecido nas aulas anteriores, simplificar conceitos complexos e mal entendidos sobre a Trindade. A Trindade, assim como eu já mencionei, ela é conhecida em todas as religiões que eu conheço. Não conheço todas, mas em todas que eu conheço se tem conhecimento sobre a Trindade. E cada uma explica a sua maneira. A gente está tentando trazer um olhar universalista. Absorver aqui um pouquinho de cada uma para vocês verem as correlações. Mal compreendido sobre a Trindade para gerar maior profundidade no entendimento sobre o universo das energias, né? Para facilitar a jornada evolutiva. Então, aqui eu comecei com vocês nas aulas passadas, dando ênfase e destaque para a parte cristã voltada a esse processo, porque o catolicismo teve uma influência muito grande, pelo menos aqui no Brasil, e a maioria das pessoas, se não são católicas, passaram ou tiveram algum contato com o catolicismo. Apesar de que o protestantismo está crescendo bastante, e apesar de que as outras religiões, né, as outras igrejas cristãs também estão crescendo, no caso como as igrejas espíritas, sejam elas kardecistas ou umbandistas, o foco aqui que eu estou tentando trazer é mais voltado à base cristã, em função disso, né, em função da massa ser mais identificada com o cristianismo. Bora lá, então. Quando a gente, dito isso, quando a gente começa a abrir o objetivo, nós vamos ler aqui, ó. Situações surgem nas quais parece que medidas de emergência foram tomadas, que leis naturais foram suspensas, que desajustes se fizeram reconhecer e que um esforço está sendo feito para endireitar a situação. Mas não é esse o caso. Tais conceitos de Deus têm a sua origem no alcance limitado do vosso ponto de vista, na finitude da vossa compreensão e na abrangência limitada do vosso exame. Né? E aí ele está falando aqui, ó, que essa má compreensão de Deus se deve à ignorância profunda que tendes em relação a tudo que concerne a existência de leis mais elevadas nos reinos, a magnitude do caráter do Pai, a infinitude de seus atributos e ao exercício da sua livre vontade. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que eu vou tentar retratar a minha maneira, ganhar um pouco mais de amplitude nessa visão. Muitos estudam que estamos num mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração, né? Ou talvez já entrando no mundo de regeneração. Mas isso significa que, no que se diz respeito à parte espiritual, nós ainda somos muito primitivos. Nós temos ainda muito o que ser trabalhado quando se diz respeito ao desenvolvimento pessoal, à autotranscendência. Ainda somos seres humanos imperfeitos, motivados e orientados por paixões egóicas. Ainda muito do nosso inconsciente é regido por sombras psicológicas, ou seja, traumas, partes de nós que foram reprimidas, seja nessa vida, seja em outras vidas.
mas são energias ali que são energias dissonantes e que estão gerando manifestações contrárias ou resultados manifestando a nossa realidade de uma maneira contrária à essência de Deus. Vai ter uma aula que eu vou explicar isso aí. Então, em função de tudo isso aí, seria de muita inteligência da nossa parte, seria muito prudente a gente baixar um pouquinho o nosso tupete, olhar um pouquinho para o nosso umbigo, nos reconhecer muitas vezes com a nossa arrogância ou vaidade espiritual, para poder ter um pouquinho, ou pelo menos um lapso de esqueci a palavra, de humildade, para então entender que eu posso ser flexível em relação às verdades que eu carrego. Eu posso não ter o conhecimento mais profundo sobre a realidade espiritual. Eu posso, mesmo que uma pessoa que eu considero autoridade, seja papa, padre, bispo, pastor, seja eu não sei, um médium, seja qualquer pessoa que eu considere autoridade no assunto. Mesmo que ela tenha me passado algumas bases, algumas crenças, não quer dizer que elas estão certas. Então é bom ter um pouco de humildade para poder se questionar. Será que aquilo que eu aprendi, será que aquilo que eu acredito tem fundamento? Ou vamos mudar a pergunta, o ponto de vista. Será que aquilo que eu aprendi, será que aquilo que me passaram, por mais crédito e peso que eu dê para a escola que eu aprendi, ou para a autoridade que me passou conhecimento, será que está me levando a manifestar em minha vida resultados condizentes com essa base que eu passei na aula passada sobre Deus? De cada vez ter mais amor, de cada vez ter mais abundância, de cada vez ter mais saúde, de cada vez ter mais prosperidade em todos os níveis, não é só prosperidade financeira, de cada vez ter mais realização pessoal, seja no trabalho, seja na família. Porque, pessoal, é preciso, nesse momento, ponderar com bastante carinho e atenção que muitas pessoas, e no caso, talvez você se identifique como sendo uma dessas pessoas, muitas pessoas estão vivendo uma vida de infelicidade, de frustração, uma vida de escassez. Muitas vezes o trabalho não realiza a pessoa e a pessoa continua nesse trabalho. Muitas vezes o resultado financeiro, a receita financeira da pessoa, o salário dela, não agrada a ela e ela continua fazendo a mesma coisa de sempre para ser recompensada da mesma maneira. Muitas vezes, dentro de casa, no ambiente familiar, no ambiente conjugal, no ambiente doméstico, né? A relação é uma relação tóxica, seja com o cônjuge, seja com os filhos. Muitas vezes está faltando um pouco de leveza, de lazer, um pouco de atenção para si mesmo, o autocuidado. Muitas vezes o autocuidado tem ficado de lado por eu sempre estar à disposição de outras pessoas e outras situações que não me favorecem. Então, tem um ciclo, uma gama de elementos que a gente poderia ficar aqui falando por muito tempo. Existe uma gama de elementos que prendem as pessoas na frustração, na tristeza, na lamúria, na decepção, na reclamação, no senso de injustiça, na escassez. E aí, quando a gente começa a questionar os porquês, muitas vezes
no fundo do coração, a resposta está condizente com a base espiritual que a pessoa carrega. Porque ela aprendeu que para ser uma pessoa boa, porque ela aprendeu que para ser uma pessoa espiritualmente correta, porque ela aprendeu que para ir para o reino dos céus, porque ela aprendeu que para que ela seja, que Deus, entre aspas, goste dela, ela precisa agir de determinada maneira dentro do casamento, ela precisa ter certas responsabilidades com os filhos, mesmo quando eles estão em fase adulta, que ela precisa dedicar o trabalho ou dedicar o tempo livre dela assim e assado. Mas, no fundo, são pessoas que seguem essas orientações mundanas que carregam, né, um dedo de autoridades espirituais e que, no fundo, no frigir dos ovos, não está levando a pessoa para o caminho da autorrealização, que é isso que importa. Se Deus é amor e amor transborda a alegria, como que eu quero estar em Deus? Como que eu quero me ver com minha espiritualidade crescendo e isso não ser uma realidade na minha vida? Como? É impossível. Se Deus é toda magnitude, é toda abundância, é tudo que existe, por que que eu estou manifestando resultados contrários? O que está na base de tudo isso aí no alicerce? No alicerce da somatização física, ou em outras palavras, da doença física, na base da minha irritabilidade, na base da minha escassez financeira, na base das minhas brigas tóxicas ou dos meus relacionamentos tóxicos, sejam na família, seja no relacionamento conjugal, seja no trabalho, seja nas amizades. Então, o que está acontecendo? É preciso olhar para tudo isso aí e olhar com carinho. Então, aqui, talvez fique um pouco mais claro, porque eu disse no começo que se a gente olhar com muita atenção, cuidado e de coração aberto, querendo encontrar as lacunas espirituais que estão dissonantes para transcendê-las, talvez a gente consiga, transcendendo esses poucos pontos, dar grandes saltos de transformação pessoal, né? Grandes saltos de manifestação lúcida da realidade, para promover um arranque financeiro, se for o caso, para promover um arranque de saúde, se for o caso, para promover um arranque emocional de alegria, para promover um arranque interpessoal nos relacionamentos. Tem muita coisa que está esculpida sobre essa base, certo? Então, voltando aqui, muito nos foi passado, né? Quer dizer, muito da nossa sociedade muitos de nossa sociedade vem reforçando ano após ano, século após século, informações distorcidas sobre a realidade. Não que eu seja melhor do que alguém, não do que a minha verdade está correta, mas se eu usar sempre o crivo e o indicador de autorrealização como sendo a premissa básica para a minha vida, então eu posso começar a questionar as coisas que eu acredito e a fonte de onde tudo isso está vindo. Mesmo que seja o Papa, mesmo que seja o pastor. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Já sei o que aconteceu. Só um segundinho. O celular caiu. Voltando. Ué, calma, calma, calma. Depois vocês pulem isso aí.
Será que a gente vai ter que fazer aqui sem o. Vou dar um jeito de cortar isso aqui. O que aconteceu, bem?
Eu acho que eu ficar aqui. Graças a Deus, voltou aqui. Nossa Senhora, tive que cortar um pedação. Vamos lá, pessoal. Então, olha, nas idades do tempo, algumas vezes, o bem-estar de uma parte pode parecer diferente do bem-estar do todo. No circuito da eternidade, essas diferenças aparentes inexistem. Então, muitas vezes, o senso de injustiça que a gente tem é a falta de capacidade nossa, o senso de injustiça e o julgamento, né? O julgamento que às vezes a gente não entende a amplitude quando fala em termos cósmicos, de evolução cósmica, de evolução universo afora, a gente não tem essa magnitude em termos temporais. A gente tem um espectro limitado da realidade, uma percepção em termos de séculos, né? Considerando aí que a gente vai viver em média 100 anos, 90 anos, cento e poucos anos, ou próximo disso. Então é onde que a gente alcança para poder ponderar o nosso senso de justiça e as nossas afinidades em relação ao alcance, né, da vida, do que a gente considera certo e errado e tudo mais. Então, aqui é muito pequeno, ó. Parece que de repente uma coisa está sendo prejudicada, mas na verdade não. Quando a gente põe ela de maneira mais ampla, talvez a, a ideia mude. Na tradição religiosa, ó, o próximo. A tradição religiosa é o registro imperfeitamente preservado das experiências dos homens sabedores de Deus das eras passadas. Contudo, tais registros não são confiáveis como guias para a vida religiosa, nem como fonte de informação verdadeira sobre o Pai Universal. Tais crenças antigas têm sido invariavelmente alteradas pelo fato de o homem primitivo haver sido um elaborador de mitos. O que ele está querendo dizer? Vamos pegar essa Bíblia nossa mesmo, essa Bíblia cristã, mais conhecida aí no Brasil, né? Independente da igreja, ou seja, independente da versão, a Bíblia cristã padrão aí para nós aqui no Brasil. Se a gente pegar história, estou falando de fato, e não é que o meu ponto de vista, o meu olhar sobre a questão que eu vou trazer, mas é um fato histórico, tá? Abertamente na internet para quem quiser pesquisar. A Bíblia foi construída do jeito que ela está hoje moldada por interesses de uma pessoa. Ponto final. Os livros, as escrituras, a tradição da época, a tradição gnóstica da época que Jesus viveu, não tinha nada a ver com a formatação e a compilação da Bíblia do jeito que ela está hoje definida. E eu já vi muitas pessoas falarem na internet, e pessoas que eu estou dizendo, pessoas ligadas à igreja, eu ia falar teólogos, mas não nesse caso, pastores, padres e por aí vai, falando que os livros, né, foram compilados
através da sabedoria dos ancestrais ao longo das eras, para poder discernir aquilo que era de Deus daquilo que não era de Deus. E, na verdade, faltou só incluir a história, o fato histórico nesse ponto, né? No momento em que eu não vou dar nome aos bois aqui, mas a moça, né, filha do rapazinho interesseiro lá, ficou desgostosa em relação ao que ela ouviu, ou seja, em relação à questão do karma, porque naquela época mais ancestral, a questão da reencarnação era comumente falada. É óbvio que tinham ali tribos, né, que não acreditavam e que debatiam a respeito disso, mas era uma ideia mais amplamente discutida e concebida. Então, em determinado momento, a moça fez algo desgostoso, e aí alguém falou assim: olha, a senhorita vai pagar por isso nas próximas vidas, né? Aquela ideia mexeu tanto com ela que ela foi pedir para o marido dela, que tinha muito poder na época, e falou assim: olha, eu não quero saber mais desse negócio de reencarnação. Que é o meu jeito de contar a história, né? Não é bem assim. E aí o cara foi lá, juntou, fez o primeiro concílio, né, voltado para isso aí, e eles definiram quais eram os livros que iriam ditar até então a ideia cristã a partir desse pedido ou a partir desse contexto, né, com a esposa dele. Enfim, é muito mais do que isso aí, estou trazendo de uma maneira grosseira. Então, isso quer dizer já o tanto que o ser humano, com seus próprios ideais, com seus próprios valores egóicos, com as suas próprias, é, seus próprios interesses, o tanto que eles acabam distorcendo esses valores espirituais. Por isso que é importante a, a experimentação. Vou falar muito disso aí. Uma coisa é eu beber da fonte de alguém. Vamos supor, beber do conhecimento de alguém. Eu beber do intelecto e das ideias de determinada pessoa. Outra coisa é eu beber da fonte. Uma coisa é eu ouvir alguém comentando sobre reencarnação. Outra coisa é eu ter a minha própria experiência de retrocognição para rememorar vidas passadas ou rememorar de maneira consciente lapsos de vidas passadas. São coisas totalmente diferentes. Então, essa é a importância da autoexperimentação. Isso vai ajudar a gente a discernir aquilo que tem nexo daquilo que não tem nexo. Princípio da descrença que eu vou comentar mais à frente. Então, dando continuidade, a tradição religiosa, esse aqui eu já li, né? Em Urântia, e aí eu comentei com vocês que Urântia é o nome ancestral do planeta Terra. Em Urântia, uma das fontes principais de confusão em respeito da natureza de Deus provém do fato de que os livros sagrados não são capazes de distinguir claramente as personalidades da Trindade. Então, aqui eu já li para vocês essa frase anteriormente. Ele está falando aqui da hierarquia espiritual. A hierarquia espiritual que eu disse, né, que começa primeiro em Deus como a primeira fonte, a primeira e única fonte. Depois, a partir disso, nasce a Trindade, mas anterior à Trindade é Deus. E seguindo na hierarquia, descendo, a gente vai desencadear nos príncipes planetários. Aí depois tem, de maneira indireta ali, todo o trabalho espiritual, que é amparado, orientado e desenvolvido, né? Acaba descendo ali em níveis mais básicos, né? Com os mentores, com os guias, todo um outro trâmite ali, né? Mas basicamente, de acordo com o livro aqui, ele vai descer até o ponto dos príncipes planetários. E isso não fica definido. Quando a gente vai falar de religião, quando a gente vai fazer um estudo isolado, muitas vezes o que se pensa
Deus e Espírito Santo de uma maneira muito ampla, sem entender ali o funcionamento, sem abrir, sem descascar, sem despir tudo isso aí. Aí fica um pouco complicado, né? E mesmo assim, o livro de Urântia fala que, para aqueles que são conhecedores, mesmo assim é difícil de distinguir muitas vezes ali a interação de pai, filho e espírito. Dando continuidade, ó, aqui vai ter um glossário, eu vou passar esse glossário, que ele vai falar um pouquinho aqui do significado, né, das coisas, mas o ponto aqui que eu trago de ênfase é a questão do arquétipo, porque o arquétipo, ele vai ter uma grande interferência na nossa vida, interferência positiva, se a gente entende e sabe como se conectar a ele, ou interferência negativa, caso nós sejamos cegos a essa realidade, né? Então, o arquétipo ele traz aqui, ó, modelo original, ou seja, consciências que modelam padrões de comportamento universo afora, à medida que a criatura se sintoniza com o determinado arquétipo, né? Então, um modelador ali de padrões. Em outras palavras, sendo o modelo original, pode ser projetado como energia material, espiritual ou mental, ou como qualquer combinação dessas energias. Pode estar presente nas personalidades, identidades, entidades ou na matéria não vivente. Mas o modelo é arquétipo e permanece como tal. Apenas as cópias são múltiplas, né? Então, o arquétipo é o projeto inicial, é a personalidade inicial que vai configurar os, os padrões. O arquétipo é o molde. E aí, como esse molde vai ser preenchido, isso aí somos nós ali vivenciando os arquétipos. Por exemplo, o arquétipo da mãe. O arquétipo da mãe. Se vai ter uma mãe que vai vivenciar o lado sombra dele, ela vai preencher, né? Ela vai contribuindo ali com a interação com esse arquétipo, fornecendo informações referentes à vivência dela a partir das sombras. Uma mãe que já está vivendo bem trabalhada o lado luz desse arquétipo, vai fornecendo para o arquétipo informações, né, das experiências dela relacionadas ao lado luz do arquétipo. Se ele tem um lado luz, ele tem um lado sombra, e mesmo assim ele é perfeito. Então, tem que abrir bastante a mente para entender sobre essa proposta, né? Vai quebrar muito senso de julgamento para poder entender como ele molda, como ele configura a nossa energia, estimulando padrões mentais, estimulando padrões emocionais, estimulando padrões de comportamento. Quer a gente acredite, quer a gente não acredite, quer a gente saiba, quer a gente não saiba. Hoje em dia, nós temos muitas ferramentas e equipamentos que conseguem acessar, né, esses níveis energéticos, né, informacionais, para poder entender ali os padrões que existem, para entender essa realidade sutil, subjetiva. Acredito, existe reencarnação ou não existe reencarnação? Hoje tem equipamento que abre o campo, a malha energética da pessoa, não, a parte sutil, que esotericamente é chamado de registro acástico, né? Então nós temos equipamentos, nós temos técnicas que abrem essa malha e extraem dali informações a respeito da existência, por exemplo, daquela pessoa. O que aconteceu, vidas passadas, traumas, como é que está a parte espiritual, como é que está a parte mental, como é que está a parte emocional, dissonâncias. Aqui no Instituto nós trabalhamos com equipamento que chama Morphos1, mas tem inúmeras técnicas também e inúmeros outros equipamentos e ferramentas que trabalham com isso, né? Então, a parte arquetípica a gente consegue verificar isso aí. Óbvio que, pessoal, quem está entrando nesse assunto pela primeira vez, uma coisa é a técnica e uma coisa é o equipamento. Elas são relativamente, eu poderia dizer, neutras em relação ao próximo ponto, que seriam as pessoas que executam uma ferramenta ou executam uma técnica. Porque assim como eu posso ter um
um garfo e utilizar esse garfo para saciar a minha fome, eu posso ter o garfo como uma arma. Vai depender o quê? De quem está manuseando. Então, hoje em dia, no meio esotérico, no meio espiritual, místico, religioso, está tendo uma confusão do meu ponto de vista grande, que as pessoas, sejam elas médiums, sejam paranormais, elas são vistas com muito peso, com muito crédito, com muita autoridade. Mas, assim como eu tenho bons médiums, eu tenho médiums péssimos, que são enganados, que são ali passados para trás em relação à realidade última, a realidade subjetiva, espiritual, assim como eu tenho paranormais ou parapsíquicos que são bons e aqueles que não são bons. E, então, é preciso não fazer vista grossa para tudo isso. Assim como na medicina antigamente, né, todo médico era visto como uma autoridade máxima no assunto, hoje em dia a gente sabe que tem bons médicos, tem aqueles bem levianos. Então, é preciso fazer um filtro, né, porque as ferramentas e técnicas são uma coisa, agora quem está atrás executando elas, isso é outra coisa. Pode pegar o equipamento e distorcer o resultado, né? Mas, fato, a gente consegue abrir com técnicas e ferramentas esses campos acásticos, esses registros informacionais e fazer leituras para entender pontos ali que estão estrangulando a vida da pessoa, pontos ali que estão estrangulando, por exemplo, um povo e por aí vai. Então, o arquétipo configura essas informações, através desses equipamentos a gente consegue entender os arquétipos, trabalhar com eles, aumentar o grau de afinidade do arquétipo com a pessoa, de sintonia, né, da pessoa com o arquétipo, na verdade, né? Então, sendo assim, sabe-se que o arquétipo configura a energia sem a controlar, isso é importante. E a realidade de um arquétipo está nas suas energias, ou seja, nos seus componentes, ou padrão mental, espiritual ou material. O modelo arquetípico é o desenho mestre, olha que legal, do qual as cópias são criadas. O paraíso eterno é o absoluto dos modelos. O filho eterno é a personalidade modelo. O pai universal é a fonte ancestral direta de ambos. Então já está dizendo ali a perfeição, né, e o modelo padrão, que é o fim, vamos supor assim, de todas as coisas. Vai levar à perfeição. Agora, para que isso aconteça, existe uma hierarquia e Deus trabalha a partir dessa hierarquia no tempo e espaço, né, nos universos que são regidos pelo tempo e espaço, para que as coisas aconteçam. Então, o livro traz que não é Deus em primeira pessoa, mas ele utiliza dessa hierarquia para que as coisas, para que a evolução se dê. E aí, vai falar um pouquinho de personalidade, vai falar um pouquinho de Avona, a Ilha do Paraíso, os universos locais e o Nebadon, Urântia, beleza. E aí a gente entra na dinâmica da Trindade. A aula vai ficar um pouquinho extensa, vocês não reparem não. Então, o termo Deus aqui para nós sempre denota personalidade. Apenas por meio da ideia da personalidade, qualquer pessoa pode começar a compreender a unidade de Deus. Senão fica muito difícil, né? Fica muito complicado. Enquanto eu ainda não experimento Deus na minha vida, fica complicado de eu conceber isso aí. Quando eu era novo, eu tinha vergonha. Vergonha de falar Deus, vergonha de entrar em assuntos sobre Deus, porque eu não sentia. Eu não sentia Deus. Eu entendi o que as pessoas falavam, mas eu não sentia. A partir do momento que eu comecei a me conectar, a partir do momento que eu comecei a ter as minhas experiências e que aquilo passou a ser uma verdade no meu coração, aí as coisas mudaram, né? Então, é mais fácil, de acordo com ele, pensar Deus sob a perspectiva de uma personalidade, para começar a ter vislumbres, do que de outra maneira. Conceito da Trindade. A Trindade é a unicidade. Unicidade que repousa eternamente sobre as funções absolutas de três personalidades originais, que é Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito.
três pessoas distintamente individualizadas, mas eternamente associadas. É difícil de conceber isso, né? Por que são distintamente individualizadas? Porque cada um tem sua responsabilidade, tem a sua individualidade mesmo, né? Acho que não tem como fugir dessa palavra. Mas estão unidos numa unicidade eterna. Conceito da dinâmica na Trindade. Deus doou-se a si próprio como uma personalidade absoluta ao seu Filho eterno. Assim, o Pai outorga a personalidade da infinitude ao seu Filho unigênito. Então, o Filho unigênito também é infinito, porque foi criado da base da essência de Deus para estar com Deus nessa trindade, como é que ele fala aqui, ó, eterna. Enquanto ambos outorgam a personalidade conjunta da sua união eterna, o Espírito infinito. Então, o Espírito, de acordo aqui, ele nasce a partir da união de Deus o Pai com Deus o Filho, né? A personalidade paterna infinita de Deus fica fácil de ser compreendida quando estamos atentos ao modo como ela é revelada no Filho, e com o Filho como universalmente ativa no Espírito. Então, é aquilo que eu já comentei, né? Observar a expressão de Deus a partir dos grandes avatares, para poder ter um vislumbre de Deus, e também a partir da atividade do Espírito, né? Inspiração e observação desse aspecto sutil. Ó, toda lei tem origem na primeira fonte e centro. Ponto final. Se toda lei tem origem na primeira fonte e centro, a gente sabe que não vai ter poder maior do que ele. A gente sabe que não vai ter um senso de injustiça. A gente sabe que não vai ter uma questão de escolha de mais mérito para um, menos mérito para o outro, porque as leis são imutáveis e elas são justas. Então, sendo assim, se eu carrego esses sensos distorcidos, volto lá no início. Só significa que a minha compreensão sobre Deus e sobre as leis imutáveis que Deus originou, elas são muito limitadas. Não lembro onde eu estava. A revelação da lei promulgada... aqui, ó. A administração da lei espiritual é inerente à segunda fonte. Então, a segunda fonte é quem? O Filho. A revelação da lei, a promulgação e a interpretação. Me deu aqui que estava acabando a chamada. E a interpretação dos estatutos divinos são funções da terceira fonte, né? O Espírito. A aplicação da lei, a justiça, cai no domínio da Trindade do Paraíso e é levada avante por certos filhos da Trindade, né? Os filhos da Trindade são os filhos coordenados lá que a gente viu, ou as filhas criativas maternas. Ó, abrindo conceitos. Retrocedendo à eternidade, quando o primeiro pensamento absoluto e infinito do Pai Universal encontra no Filho Eterno o verbo perfeito e adequado à sua expressão divina, então passa a manifestar-se o desejo supremo. Ponto. Tanto do Deus Pensamento como do Deus Palavra. Né? Deus Pensamento, o Pai, Deus Palavra, o Filho. De um agente universal infinito de expressão mútua e de ação combinada. Né? O Espírito. Está falando aqui das palavras dele, como surge o Espírito nesse ponto da Trindade. Filho Eterno é a custódia pessoal, o comissário divino do plano universal do Pai para a ascensão da criatura. Né? Por isso que Jesus falou assim, ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele está querendo dizer? Eu sou a expressão, né? Observar essa questão do Filho para entender Deus, para entender como Deus se comporta para a gente se aproximar dele. Para se aproximar dele, se autotranscendendo, manifestando os comportamentos, os pensamentos e sentimentos de Jesus, né? Então, poderia começar a falar aqui dos outros avatares que passaram por aqui, no sentido de eu ter como um ponto de inspiração de uma pessoa que alcançou um nível de aperfeiçoamento admirável, né?
grau de iluminação admirável para me nortear de exemplo em relação a condutas e tudo mais. Eu poderia pensar assim, poderia pensar sobre Buda, poderia pensar sobre Sócrates, poderia pensar sobre Lao Tse, eu poderia pensar a respeito, no meu coração aqui, eu trago Hélio Couto nessa proposta, no meu coração, eu trago o Osho também dentro dessa proposta, assim como inúmeros outros. Não há problema algum. Krishna, trago como exemplo na proposta, e tá tudo certo. Akhenaton, no Egito Antigo, o que não faltam são referências, em termos de comportamento, em termos de ideais e tudo mais. Mahatma Gandhi, não posso esquecer dele de jeito nenhum. Então é isso, né? E, olha lá, ó. Filho eterno, a execução dessa realização. Vamos ver que eu perdi aqui onde eu estava. O espírito infinito é surpreendentemente universal. Lembrai-vos sempre de que o espírito infinito realiza a função de um agente conjunto. Tá, que é mais do mesmo. Eu vou pular para ir direto no ponto. Ó, Deus, o Pai primordial, Criador, controlador e sustentador. O Pai universal, a primeira pessoa da deidade, primeira fonte e centro de todas as coisas e todos os seres. Conceito simplificado. Fonte primordial, Deus primordial, Criador incriado. Nomes, o pessoal dá. Tributo básico pensamento, ministração do amor. Amor aqui faltou incondicional, sem condições. Então, vou reforçar muito esse negócio de não ter mérito. Ou seja, se eu olho para o lado e eu acho que eu sou mais merecedor do que outra pessoa, do amor de Deus, porque o outro é bandido e está na cadeia, e foi um estuprador, e foi um abusador, e foi um assassino, e um monte de coisa, e eu estou aqui vivendo minha vida com a dignidade de nunca ter cometido um crime, de nunca ter feito nada, de ser honesto, ser justo conforme meu senso de justiça. Se eu me acho mais digno e merecedor do amor de Deus do que outra pessoa, significa que eu não entendi nada. Não entendi nada. A expressão o sol nasceu para todos, ela é perfeitamente encaixada nesse momento. Deus traz todas as manhãs o sol para o bandido, para o assassino, para o pastor, para o padre, para o pai de família, para o pai que não tem, que está com problema na família, para todas as pessoas. O sol nasce todas as manhãs. Significa que o amor é incondicional. Ele não tem condições. Ele não tem um senso de apelo ou de carisma ou de, enfim, afinidade por uma pessoa ou por outra. É claro que eu pensando aqui com os meus botões, eu pensaria que à medida que um filho começa a voltar no caminho, né, começa a entrar no caminho de volta para casa, começa a buscar mais, naturalmente eu penso que me geraria mais alegria. Me geraria alegria ver o esforço dele em se aperfeiçoar, em se reconectar comigo. Me geraria alegria, mas eu penso isso aí, eu com a minha cabeça finita. Eu com a minha mente relativa. Se é isso ou se não é, eu não sei. E obviamente que, pensando como um ser humano, a gente sabe, é natural termos mais afinidades com certas pessoas do que outras, o que nos leva a uma aproximação maior, a um encantamento maior. No caso, os filhos, primos, sobrinhos, netos e por aí vai. As pessoas se comportam de maneira diferente e muitas vezes alguns filhos, alguns netos, alguns sobrinhos, alguns amigos, eles têm mais em comum conosco. E por isso nós temos mais afinidade. Só que se a gente pensar dessa maneira e projetar isso em Deus, vai sair tudo errado. Porque o amor de Deus é um amor incondicional. Nós ainda estamos em desenvolvimento. Alguns aceitam essa verdade de que, de fato, nós sentimos mais afinidades por determinadas pessoas da nossa família, sejam filhos, netos, sobrinhos, etc.
Alguns aceitam essa verdade, aceitam o seu coração, sabem reconhecer isso, outros não, por questões de crenças, por questões que nós vamos discutir futuramente, reprimem isso aí. Fingem que todo mundo é amado de maneira igual, todo mundo tem afinidade de maneira igual. Beleza, eu vou deixar para vocês refletirem sobre isso. Então aqui, ó, ele está trazendo, Deus limitou a sua presença direta. Ué? Não, eu li só aqui em cima e não li aqui, né? Ó, o Pai primordial revela-se aos seus filhos do tempo e espaço apenas pela sua natureza, sendo os nomes dados a ele algo irrelevante, que para o nosso entendimento demonstra apenas a profundidade de compreensão que cada criatura possui a respeito dele, pois o que realmente importa é conhecê-lo e aspirar a ser como ele. Então, o que ele quer dizer? Que dependendo do nome que cada um dá, a gente vai entender o nível de conexão, a profundidade da conexão com essa pessoa, porque o nome ele vai caracterizar, né, alguma coisa, ele dá a impressão de uma conexão, mas é irrelevante. Chamar de Deus, chamar de átomo, chamar de vácuo quântico, desde que remeta à fonte primeira de todas as coisas, o nome é irrelevante. Então, Deus limitou a sua presença direta e efetiva ao universo central. Desse modo, o conceito da divina presença deve ser entendido a uma gama mais ampla, tanto de modos como de canais de manifestação, abrangendo os circuitos da presença do Filho Eterno, do Espírito Infinito e da Ilha do Paraíso, né? Então, vejam bem, né? As coisas não são tão simples. Nem sempre é possível distinguir entre a presença do Pai Universal e as ações dos seus coordenados, agentes e agências eternas. Tão perfeitamente, todos estes preenchem os quesitos infinitos do seu propósito imutável. Mas não é assim com o circuito da personalidade e com os ajustadores. Nesses casos, Deus atua de um modo único, direto e exclusivamente. Então, foi aquilo que eu falei. O ponto da iluminação começa a partir daí, e a pessoa vai se auto-aperfeiçoando cada vez mais, a ponto de expressar Deus cada vez mais, de maneira integral, ao longo do seu dia. Assim como trouxe no livro, né, a Arte de Curar pelo Espírito, se eu não me engano é a Arte de Curar pelo Espírito, né, do Joel Goldsmith. São alguns livros dele aqui que eu gosto, e agora me confundi, mas eu acho que a gente trouxe a Arte de Curar pelo Espírito. Então, assim como ele trouxe no livro essa questão de acordar e Deus está preparando o caminho e ele estar íntegro em Deus, na totalidade com Deus, e se uma hora ele perceber que ele está desviando, ele já retorna, né? Então, observando esses bastidores dessa conexão com ele, a gente pode espelhar aqui no que ele está dizendo, que é basicamente isso. O grau de aperfeiçoamento que algumas criaturas já chegaram permite com que ela expresse Deus a todo momento e fica difícil, em determinado ponto da hierarquia, distinguir as coisas, certo? Mas, beleza. Aí a gente vai para Deus, o Filho Eterno, né? O Filho Eterno é o Filho original e unigênito de Deus. Ele é Deus, o Filho, a segunda pessoa da deidade, o Criador coligado de todas as coisas. Como o Pai é a primeira grande fonte e centro, assim o Filho Eterno é a segunda grande fonte e centro. Conceito simplificado, né? Aspecto do Pai, atributo, o verbo, a palavra, a expressão do pensamento, e o ministério da misericórdia. Os filhos criadores coordenados são os descendentes dele, né? São os criadores e organizadores de todos os universos do tempo e do espaço. Isso significa que o Pai Universal não é o criador pessoal, sendo o nosso universo local criado pelo filho Micael, conhecido por ter encarnado em Jesus de Nazaré. Já tinha lido isso para vocês, né? Posto que os filhos de Deus do paraíso visitam os mundos evolucionários, algumas vezes até mesmo habitando neles, a semelhança da carne mortal. E posto que essas auto-outorgas tornam possível ao homem mortal factualmente conhecer algo sobre a natureza e o caráter da personalidade divina,
As criaturas das esferas planetárias devem, por essas razões, dar toda atenção às auto-outorgas, feitas por esses filhos do paraíso, para extrair delas as informações confiáveis e dignas de fé, a respeito do Pai, do Filho e do Espírito. O que ele está querendo dizer aqui? Né, a gente já comentou. Em um determinado momento tem uma marcha evolutiva que está em andamento, a coisa começa a sair fora do prumo, ou às vezes a coisa começa a sair mais ou menos, precisa fazer uma intervenção, por qualquer motivo que seja. Tinha que estar acontecendo mais rápido, não está, o pessoal lá está demorando demais, ou o pessoal lá está se conflitando demais. Vejam bem, nós temos um histórico de guerra absurdo, desde a época dos Sumérios, quando tudo começou a ser registrado, até hoje. Antigamente, nem se fala. Nós não temos registros históricos ainda conhecidos, então vamos falar da época dos Sumérios, que é 4.000, 4.500 a.C., até hoje, 6.000 anos, 6.500 anos aí em pé de guerra, com registro nos quatro cantos do mundo, e ainda um monte de guerra que não tem registro, de pequenas tribos ali que se conflitam, etc., né? Isso por causa do ego. Isso por causa da questão do domínio. Isso por causa do patriarcado. Vamos falar disso aí depois, hein? Então, quando a coisa começa a ficar feia, como que eu vou conhecer Deus? Esse filho, criador, ele encarna nesse planeta, ele dá exemplo, e a partir daí fica escancarado a natureza de Deus. Já tem 2.000 anos e um pouco mais, para a gente ir em doses homeopáticas ali. Não precisa ser assim, né? Mas está sendo o nosso caso. Em doses homeopáticas, vida após vida, refletindo sobre isso aí e buscando, né, essa conexão. Então, abrindo conceitos. A revelação mais esclarecedora, espiritualmente edificante da natureza divina é a entrada na compreensão da vida religiosa de Jesus, tanto antes quanto depois de haver atingido a plena consciência da sua divindade. Olha que legal, vou trazer um ponto aqui. Para quem estudou o livro Pistis Sophia, que é um livro hoje apócrifo aqui para nós, mas é um livro que, de acordo com ele, né, ele foi relatado por Jesus, assim como os outros evangelhos, né, foram escritos pelos apóstolos, o livro de Pistis Sophia também, e feito a partir de ensinamentos de Jesus depois do momento depois da ressurreição, né? Ele aparece para os apóstolos e discípulos e começa uma vasta, uma longa trajetória de explicação de conteúdos que não haviam sido esclarecidos anteriormente enquanto ele estava encarnado. Então, foi após o desencarne. Foi após ele ressuscitar e voltar aos discípulos. Então, lá ele fala muito das suas metanoias. Olha que legal. O que são as suas metanoias? É a marcha evolutiva que ele teve para poder chegar na iluminação, para poder chegar na conexão com Deus. Então, ao contrário do que, de acordo com esse livro, né? Ao contrário do que todo mundo fala que Jesus nasceu pronto, que é o perfeito, etc., no livro de Pistis Sophia, ele se traz como uma pessoa comum. Talvez um espírito que foi, como é que fala? Emanado muito, 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 muito antes de nós. Talvez não tenha nem como mensurar isso em termos temporais, certo? Talvez a nossa mente nem consiga conceber. E em Pistis Sophia ele traz a sua marcha evolutiva, as suas metanoias, ou seja, os seus pontos ali de autotranscendência, de si mesmo. As suas iras, seus momentos de ira, seus momentos ali de prece, seus momentos de reflexão, seus momentos de queda, seus momentos de iluminação, seus lapsos de iluminação, a ajuda espiritual que ele recebeu, até chegar o momento da perfeição ali, o momento
da fusão, né? Na qual ele havia vencido a si mesmo, sobretudo suas sombras psicológicas, que abriam muito espaço para comportamentos ali destrutivos, comportamentos negativos, comportamentos que feriam a alma dele, assim como nós, né? Muitas vezes nós queremos estar num estágio de resolução e quando a gente tem atitudes contrárias, nós sentimos uma dor no coração, um aperto no coração. Nossa, mas ainda estou errando. A pessoa vai lá assim, não quer de jeito nenhum educar o filho de maneira estúpida ou ser duro com o filho, às vezes em função da sua própria experiência. Aí quando ele vê lá, de repente dando um tapinha, um tapa na criança pela primeira vez, aquilo fere o coração. Eu já ouvi inúmeros relatos de amigos falando disso aí, né? Da dor no coração de ter cedido ao primeiro tapa. Não quer dizer que depois teve mais, não entrei nesse mérito, nem sei. Mas a dor no coração de ter dado esse passo, né? E muitas vezes nós somos essas pessoas em outras situações. Então, essas nossas quedas ferem o coração quando o que nós, no fundo do nosso íntimo, quando nós desejamos ser pessoas melhores, pessoas boas, pessoas espiritualmente corretas, pessoas mais elevadas. Então, fica a dica aí desse livro, né? Mais para frente talvez eu comente dele. E aí fala isso, para prestar bastante atenção, né? Olha só. O plano universal seguinte é o grande empreendimento da revelação do Pai, feita pelo Filho Eterno e pelos seus filhos coordenados. Esse propósito do Filho Eterno consiste na sua autodoação por meio dos filhos de Deus, as criaturas evolucionárias, personalizando-se e factualizando-se ali, para encarnar e tornar real o amor do Pai e a misericórdia do Filho às criaturas de todos os universos. Inerentemente ao plano de auto-outorga e como um aspecto de aprovisionamento da administração do amor, os filhos do paraíso atuam como reabilitadores daquilo que a vontade desviada da criatura colocou sob ameaça espiritual. Quando e onde ocorrer uma demora no funcionamento do plano de realização dessa meta, se a rebelião, por acaso, afetar ou complicar tal realização, então o aprovisionamento de emergência do plano de auto-outorga torna-se imediatamente ativo. Os filhos do paraíso ficam comprometidos e prontos para atuar como resgatadores, indo até os reinos mesmos da rebelião para lhe restaurar o status espiritual das esferas. E foi esse o serviço heróico que um filho criador coordenado prestou em Urântia, concomitantemente à sua carreira experiencial de auto-outorga para aquisição da soberania. Então é o seguinte, explicou tudo, né? Então tudo aquilo que eu havia falado aqui ele afirmou de uma maneira categórica. Então eles ficam de prontidão para isso aí, faz parte da responsabilidade, faz parte do serviço deles e fazem com o coração, né? Aí a gente entra no Espírito Infinito. Vou terminar o Espírito Infinito e depois a gente finaliza no próximo dia. A gente entra aqui depois no 4, ó, dali para frente. Tá ficando muito grande a aula. O Espírito Infinito, o agente conjunto, integrador universal e outorgador da mente. O Espírito Infinito, a terceira pessoa da deidade, sinonímias que a gente viu, né? Espírito Universal, Guia Supremo, Criador Conjunto, Executivo Divino, Mente Infinita, Espírito dos Espíritos, Espírito Materno do Paraíso, Agente Conjunto, Coordenador Final, Espírito Onipresente, Inteligência Absoluta, Ação Divina, e erroneamente confundindo com a mente cósmica, porque ele é a mente ancestral. A mente cósmica é o descendente dele, tá? Conceito simplificado. O aspecto dele é do pai, associado com o filho, ele é o agente conjunto. O atributo dele é a ação. Então aqui entra um ponto importante, porque olha só, vejam bem, é raciocínio lógico isso aí. Por isso que é preciso a gente se transcender um pouco, meditar bastante e pensar a respeito dessas coisas para ter discernimento. Raciocínio lógico. Se eu estou
partindo do pressuposto de que vocês estão em concordância comigo, de que o atributo de Deus em um de seus aspectos é a ação, esse universo é formado no corpo divino, então, naturalmente, uma das leis que flui o universo afora é o movimento, é a ação. Sendo assim, se a natureza divina, ou uma das partes da natureza divina, é o movimento, é a ação, toda vez que eu estou contrário a isso, eu vou ter problema na minha vida, porque eu estou em contrafluxo. Não faz sentido? Agora vamos olhar para a minha vida. Qual que é o sentimento de fundo que eu tenho sobre o trabalho? Ele representa para mim, no fundo do meu coração. Olha, lembrem do seguinte: se percebam. Perceba o seu sentimento. Perceba o que se passa na sua cabeça. Não deduza. Não responda a pergunta. Se perceba. Perceba o que passa dentro de você. Não responda a pergunta com a cabeça. Tá? Isso é treino e precisa ser feito para a gente ganhar velocidade no desenvolvimento pessoal. Então, em relação ao trabalho, o que que passa no fundo do teu coração? É uma punição ou é uma dádiva? Não estou entrando em mérito nenhum além disso. Até agora não tem certo, não tem errado, não tem senso de justiça, de injustiça, não tem nada. Nenhum senso. Fundo do teu coração, trabalho. Ele te gera um sentimento voltado à dádiva ou à punição? Começa por aí. E não interessa o porquê que o sentimento foi construído. No caso, se for percebido como uma punição. Eu não estou aqui para julgar ninguém e nem nada. Estou aqui para orientar, nesse caso. Então tá, percebeu isso aí. Será que começa a ficar claro agora? Porque a grande maioria das pessoas não se realizam no trabalho? Será que no fundo elas estão trabalhando porque elas precisam trabalhar ou elas estão trabalhando porque elas sentem prazer trabalhando? Motivação, gratidão, orgulho, alegria, tesão pelo trabalho. São 9h40 da noite. Eu costumo dormir às 9 horas. 9 horas eu costumo estar na minha cama. Hoje foi um dia extremamente intenso no trabalho. Estou aqui com vocês. Olha para o meu rosto. O grau de satisfação que eu estou gravando essa aula nesse momento. O grau de entrega que eu estou aqui, de realização que eu estou por estar fazendo esse trabalho. É disso que eu estou falando. Então as pessoas vão trabalhar porque tem que trabalhar? Ou as pessoas vão trabalhar porque tem uma motivação genuína que leva elas ao trabalho? Realização pessoal, alegria, prazer, tesão de trabalhar. Vamos começar a ponderar isso aí? Sendo assim, se a pessoa está nesse primeiro plano, que é trabalhar porque tem que trabalhar, porque tem conta para pagar, porque tem uma família para criar e etc., você acha que ela vai entregar o melhor de si? Estamos, raciocínio lógico, raciocínio dedutivo. Estou construindo aqui a ideia com vocês. Vocês acham que essas pessoas vão, e se você se identificar não tem problema nenhum, você acha que essas pessoas vão entregar o melhor de si? Dar o seu sangue para o trabalho? Se for um funcionário, você acha que ele vai ter a empresa com senso de pertencimento, com senso de dono da empresa, para poder olhar para ela da melhor maneira, para poder oferecer as melhores oportunidades, para poder fazer a sua melhor entrega? Ou agora começa a ficar claro porque as pessoas trabalham de tal hora a tal hora e 5h30 da tarde já quer picar a mula do trabalho para qualquer outra coisa, qualquer outra atividade.
Pensou em fazer hora extra, pensou em ficar mais tempo, pensou em trabalhar no final de semana, pensou em trabalhar no domingo. É um terror, não é? Sextou, sextou. Segundinha, carinha triste. Terça-feira, carinha menos triste. Quarta-feira, carinha retinha. Não é nem ruim nem bom. Quinta-feira já começa a ganhar ali uma certa agitação. Na sexta-feira, todo mundo sorrindo. Sábado, não quero saber de nada. Domingo, não quero saber de nada. Quarta-feira tem o futebol. Domingo tem o futebol. E o resto? Então, vocês começam a entender o movimento que está por trás de tudo isso aí? Sendo assim, o que tem a ver com a ação? Se estamos partindo do pressuposto que uma das naturezas de Deus é a ação, vamos olhar para o meu trabalho. Como é que está a minha ação dentro do trabalho? Eu poderia parar por aqui. Isso já responde muito. Será que a pessoa está se movimentando, está crescendo, está agindo, agindo cada vez melhor, expandindo, buscando, crescendo? Não interessa a idade. Tem 80 anos. Eu conheço pessoas de 80, 90 anos que trabalham, são ativos, estudam, fazem curso. Por quê? No fundo do coração delas, possivelmente a visão de continuidade da vida é diferente dos demais. Ela sabe que ela está ali, ó, que não vai, depois é só uma passagem e continua. Então, tudo que ela puder absorver aqui, ó, é em termos, a visão dela é de longo alcance. Não é limitado a essa experiência material, biológica dessa encarnação. Aí as pessoas começam a dar as mais diversas desculpas. Vamos falar sobre saúde. Está faltando ação no meu dia a dia, movimento? Está faltando exercício? Está faltando. Eu sou sedentário? Como que eu sou? Natureza de Deus é ação. Aonde que eu não estou agindo? Aonde que eu não estou movimentando? Eu estou estagnado no meu relacionamento? Ou cada vez estou melhorando mais, cada vez estou buscando maior conexão, maior capacidade de respeitar o outro, maior capacidade de compreender o outro, maior capacidade de amor, de conexão. Como é que eu ou estou estagnado? Ah, é daquele jeito mesmo, tudo é assim. Ah, o filho é dessa maneira, ah, é tudo desse jeito. A pessoa não muda. Mas e eu? Eu estou olhando para mim? Para minha mudança? Como é que eu estou em relação aos meus estudos? Tem movimento? Não tem movimento? Por que não tem movimento? Eu abri mão de alguma coisa? Eu cheguei num nível de integração espiritual, de conexão espiritual, que eu abri mão de certas coisas para poder me dedicar exclusivamente a isso, como um conselheiro espiritual que está ali de prontidão, entregue para isso aí, como um curador, no caso igual o Joel Goldsmith. Como é que é? Se isso não me representar, como está? Como está o meu autodesenvolvimento intelectual? Estou estudando, não estou estudando, estou movimentando, estou me melhorando. Se eu não estou, por que eu não estou? Onde que eu estou estagnado? Eu vou perguntar de novo, onde eu estou estagnado, estou parado. Então aqui, pessoal, não vou ficar nessa, porque senão a gente vai estender demais. Eu já começo a abrir para vocês muitos dos problemas que as pessoas vivem, que as pessoas estão somatizando, que as pessoas estão manifestando na realidade delas, por estarem no contrafluxo de uma das essências de Deus. Movimento, ação. E a administração dele é o Ministério Divino, responsável pelo Ministério Divino. Ó, extra, o Espírito Divino é o manipulador de energia, o ancestral da mente cósmica. Quando a gente for falar de reiki, é imprescindível entender isso aqui, né? Abrindo o conceito, fica estabelecido o cenário no espaço universal para o panorama múltiplo e infinito,
do desenvolvimento criativo do propósito do Pai Universal por meio da personalidade do Filho Eterno e execução do Deus da Ação, o que é a agência executiva para os atos de realização da parceria criadora Pai-Filho. Então, aqui fica, ele reforça que o papel do Espírito, um dos papéis dele, principal, é a execução. Ele vai ser o labore, trabalho, ação. Então, se eu ouvir, através de uma proposta religiosa, de um estudo religioso, através de uma palestra religiosa, através de qualquer coisa, que o trabalho é pecado, ou que o trabalho não vai me levar aos céus, ou que o trabalho é uma punição, não interessa se está registrado isso aí na Bíblia ou em algum outro livro sagrado qualquer, eu tenho que questionar isso aí, olhando para os resultados na minha vida. Lembra? Se não é um cego conduzindo outro cego. No caso, eu posso ser o cego conduzindo outros cegos que vão estar acreditando em mim, com toda a convicção. Então, não é isso. O que eu estou querendo dizer para vocês? Tenham a autorrealização como um indicador na vida de vocês. Autorrealização. Você está se sentindo cada vez mais autorrealizado em todos os setores que a gente comentou? Então, beleza. Se não está, questiona. Aprendi que o trabalho é uma punição. Vou confiar nisso? Por mais que possa trazer aqui uma pilha de livros sagrados. Traz um livro do hinduísmo, um livro do budismo, um livro do cristianismo, um livro do taoísmo, um livro do judaísmo, um livro xamanista. Não interessa. Se trouxer uma pilha de livro de frentes diferentes e nessa pilha de livro estiver dizendo que é uma punição, você vai acreditar nisso aí só porque está lá? Mas e a realização, pessoal? E a alegria? Esse é o indicador. Esse é o norte. O resto podem ser interpretações humanas. O resto podem ser desvios do ego. O resto é resto. A base é uma. Deus é amor, Deus é alegria. Ponto final. Criou leis imutáveis. Essa é a base. Um senso de justiça perfeita. Um senso perfeito, uma execução perfeita da marcha evolutiva. Perfeita. Tudo que me abalar dentro dessa base é um sinal a ser observado. É um elemento a ser observado. Para a gente acabar. Olha que legal esse trecho pequenininho aqui. O Deus da ação atua e as abóbodas inertes do espaço põem-se em movimento. 1 bilhão de esferas perfeitas em um relance passa a existir. Porque ele é o executor. Né? Então, uma vez formulados e proclamados o plano da realização da meta e um plano da auto-outorga, o Espírito Infinito por si próprio e de si próprio projetou e colocou em operação o empreendimento grandioso e universal da ministração da misericórdia. Esse serviço é verdadeiramente essencial à operação prática e efetiva, tanto da realização da meta, quanto da auto-outorga. E as personalidades espirituais da terceira fonte centro compartilham todas do espírito da administração da misericórdia, que tão claramente é uma parte da natureza da terceira pessoa da deidade. O Espírito Infinito atua verdadeiramente e literalmente como executivo conjunto do Pai e do Filho, não apenas para a criação, como também para a administração. Está reforçando tudo que a gente falou aqui, né? Não vou ficar abrindo esse ponto. Como o Filho Eterno é a expressão verbal do primeiro pensamento absoluto, o agente conjunto é a execução perfeita do primeiro conceito criativo completo, ou plano de ação combinada, né? Essa personalidade divina também reage ao universo como uma pessoa com P maiúsculo, hein? O Espírito fala a voz, ao que tem um ouvido, deixa-o ouvir
o que o Espírito diz. O próprio Espírito intercede por vós. O Espírito exerce uma influência direta e pessoal sobre os seres criados, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Então, a presença do circuito, né, do Espírito Infinito é muito forte. A influência é muito grande. Ele atrai a nossa mente para ele mesmo. É o primeiro contato que a gente vai ter nesse sentido. O poder de atração dele é atrair a nossa mente inferior para a mente dele perfeita, para termos pensamentos mais alinhados e, consequentemente, a gente ir se reconfigurando positivamente falando. Aí fala dos espíritos criativos maternos, para a gente encerrar, né? Quando um filho criador é personalizado pelo Pai Universal e o Filho Eterno, o Espírito Infinito individualiza uma nova e única representação dele próprio para acompanhar esse Filho Criador aos reinos do espaço. O que ele está falando? Ele está falando aqui que um descendente do Filho, né, o Filho Criador, é personalizado pelo Pai e Filho Eterno. O que é personalizado? Ele está expressando o pensamento, expressando a palavra. Então, esse é o meu jeito de entender. Então, o Espírito Infinito, o Espírito da Trindade, ele gera de si mesmo um espírito criativo materno para acompanhar esse filho descendente na criação de algum universo evolutivo, regido pelo tempo e espaço. E aqui, ó. E ali ser a sua companheira. Então, lembra que eu falei? Yin Yang. Yin, polo, a energia feminina. Yang, a energia feminina. Os dois associados, a partir daí, gerando a energia criativa. Em tradições esotéricas, vocês vão ver muito isso aí. E aqui ele está falando, ó, um filho com uma companheira na criação do universo, do tempo e do espaço. Olha que legal. Só que a gente traz agora a questão do conceito como sendo consciências. Consciências que evoluíram muito. E que o tamanho da energia dessa consciência, olha para vocês terem uma ideia. Imagina uma aura comum, que dilata de 1 a 8, 9 metros de comprimento. Uma aura comum. Uma aura que uma pessoa que faz trabalho energético, tranquilamente, quando está fazendo trabalho energético, dilata 8 metros a aura dele. Então, beleza. Essa é uma aura comum. Agora, eles falam que a aura de Buda, se é verdade ou mentira, tanto faz. Mas aqui pode ser didático para a gente pensar. Estendia-se por 1 quilômetro de distância. Jesus fez a cura da moça através da aura dele. Quando a moça foi lá, tocou no manto dele, o que ela tocou? Ela entrou na aura dele, com total convicção, e foi curada pela aura. A aura do Buda, 1 quilômetro de distância, eles falam. A aura de um príncipe planetário tem que cobrir o planeta. O planeta tem que estar contido nela. É a consciência dele, né? Ali como um todo, ela já é tamanha que envolve todo o planeta. Faz sentido? O do regente do sistema solar é a mesma coisa. A consciência dele, porque depois que a gente perde, isso aqui já vou adiantar, dar um spoiler para a gente encerrar. Depois que a gente perde o corpo biológico e perde a necessidade de estar encarnado no corpo biológico, próximo passo, seguindo de uma maneira linear e comum, seria perder o corpo astral. O corpo astral também é um corpo plástico ali que é finito. Depois que perde o corpo astral, próximo passo, na linha de raciocínio natural, seria a consciência viver a partir do corpo mental. O corpo mental não tem forma, é uma massa de energia. Bola de luz ali, ó, massa de energia. Sendo assim, entendam a consciência dessa maneira. Ela não tem forma, é uma massa de energia. E no caso, uma massa de energia do regente do sistema solar, capaz de envolver todo o sistema solar. Olha que legal. Então aqui, ó, o Yin e Yang, o filho com
a companheira dele, tem uma massa de energia, uma consciência capaz de de abranger um universo inteiro. Olha que legal. Começa a dar dimensão das coisas, do que é o grau de aperfeiçoamento, expansão de consciência. Eu fico de queixo caído. O que ele está falando aqui? Inicialmente, na organização física e mais tarde na criação e no ministério do universo recém-projetado. Um espírito criativo rege tanto as realidades físicas quanto as espirituais, como faz também um filho criador. E assim, pois, eles se associam e coordenam-se para a administração de um universo local no tempo e espaço. A mente de ordem humana, contudo, é uma dádiva das filhas do agente conjunto, as ministras divinas dos universos locais em evolução. Os filhos divinos são realmente a palavra de Deus, mas os filhos do Espírito são verdadeiramente o ato de Deus. Deus fala por intermédio do Filho e com o Filho atua por intermédio do Espírito Infinito. Acho que concluiu, né? Que ele sintetizou de uma maneira brilhante toda essa parte. Gente, vou ficando por aqui. A aula ficou grande. Espero que valeu a pena ter ficado comigo até esse momento. E eu volto na próxima para a gente encerrar a partir do tópico 4, falando do circuito do Filho Eterno e descendo até o caminho de volta para casa. Um grande beijo e até a próxima.